Evangelho, Mateus capítulo 23, versículos 13 a 22. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém e, quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas, se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas, se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus, que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Reflexão da liturgia diária. Hoje começa a condenação de Jesus: ai de vós, aos escribas e fariseus. Ele emite 7 condenações subsequentes. O citado acima é o seu primeiro. Naquela época, as condenações de Jesus a esses líderes religiosos caíram em grande parte em ouvidos surdos. Eles eram obstinados e não ouviam o que Jesus tinha a dizer. Mas é útil notar que estas condenações parecem realmente ter sido ditas sobre os escribas e fariseus aos discípulos e às multidões a quem Jesus estava falando. Embora haja muitas lições que podemos aprender com nosso Senhor, vamos considerar a primeira coisa que ele diz. Ele condena a hipocrisia. Hipocrisia é essencialmente dizer uma coisa e fazer outra. É uma desconexão entre o que dizemos e o que fazemos. A hipocrisia também pode vir na forma de tentar apresentar-se como se alguém tivesse todas as virtudes debaixo do céu, mas na realidade pouco se importa com a doutrina clara e os preceitos morais que nos foram dados por Deus. Na passagem das Escrituras, os escribas e fariseus afirmavam estar conduzindo as pessoas à salvação, mas estavam condenando a própria fonte da salvação. Por um lado, parte do que ensinavam era verdade, mas falharam em ensinar com a virtude que vem de Deus. Por outro lado, parte do que ensinavam era totalmente errado, porque estavam mais preocupados com a sua personalidade pública do que com a verdade. Essencialmente, eram hipócritas, porque as suas palavras e ações não estavam unidas na verdade nem vividas através das virtudes dadas por Deus. Estas duas tendências opostas parecem ser hoje uma fonte de muita divisão dentro da nossa igreja. Na extrema-direita, temos aqueles que pregam a doutrina, mas não exercem a virtude necessária para serem instrumentos eficazes dessas verdades. E na extrema-esquerda estão aqueles que agem como se a chamada virtude fosse tudo o que importa. Eles não enfatizam as verdades morais e doutrinárias claras e inequívocas que nos foram dadas por nosso Senhor, para que outros os elogiem por parecerem gentis, receptivos e compassivos para com todos. O problema é que não se pode excluir a verdade da virtude ou a virtude da verdade. A compaixão não é compassiva se lhe faltar a verdade, e a verdade não é verdadeira se não for apresentada com as virtudes pelas quais nosso Senhor deseja que ela seja produzida. E embora os escribas e fariseus pareçam estar mais concentrados nas suas interpretações de várias verdades, excluindo a virtude,
A sua luta contra a hipocrisia é igualmente real para aqueles que estão hoje em ambos os extremos. Reflita hoje sobre a importância de abraçar todo e qualquer preceito moral e doutrinário dado por Nosso Senhor. Devemos abraçar tudo o que Ele diz com cada fibra do nosso ser. Reflita também sobre como você expressa esses ensinamentos de Jesus a outros. Você se esforça para apresentar o Evangelho completo com a maior virtude? Quanto mais profunda a verdade, mais necessária é a virtude com a qual ela é apresentada. E quanto mais virtude você tiver, melhor instrumento da verdade plena você será. Esforce-se para superar todas as formas de hipocrisia em sua vida, trabalhando em direção à verdadeira santidade. Santidade é totalidade. A verdade unida à virtude. Só então você escapará da condenação de Nosso Senhor, mas também prosperará como um puro instrumento de sua graça salvadora. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Tenha um dia abençoado.